Espírito Santo, nós vamos receber a tua palavra. Continue ministrando ao nosso espírito, Pai. Continue falando ao nosso espírito, Pai. Ó Deus, nós levamos cativo toda a mentalidade religiosa. Nós levamos cativo, Senhor, tudo aquilo que nos impede de receber, de ouvir, de entender, de discernir, de compreender a tua palavra. Levamos cativo, Senhor. Levamos a cruz de Cristo. Tudo aquilo que se opõe à tua palavra. Ministra o nosso espírito, Senhor. Nos pegue por dentro nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço em alguém antes de você sentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom demais. Aleluia. Depois nós vamos falar sobre o evangelismo nessa madrugada. Como sempre, Deus o Pai nos surpreendeu mais uma vez. Como é bom a gente saber que está no centro da sua vontade, que a gente está fazendo aquilo que se deve ser feito, manifestar o seu reino e a sua justiça. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e hoje nós queremos falar sobre quem tem ouvidos ouça. Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Nós queremos falar sobre ouvir. Nós precisamos entender quem nós estamos ouvindo. Nós precisamos discernir a quem nós estamos dando ouvidos. Então a palavra diz em Eclesiastes 5:1: bendito é o teu nome, Senhor. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O reino de Deus, muitas coisas são importantes. No reino de Deus, muitas coisas elas têm uma grande importância. E uma das coisas importantes no reino de Deus é nós sabermos ouvir. Porque eu não sei se você sabe que existem muitas vozes à nossa volta. Quem escuta rádio aqui? Deixa eu ver. Ninguém escuta rádio? Eu agora há poucos dias voltei a escutar rádio. Comprei um aparelhinho lá que pega as ondas de rádio e voltei a escutar. Mas a ideia de uma rádio, de uma emissora de rádio, ela emite ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas ficam flutuando, elas ficam espalhadas no ar. Então você chega na sua casa, você liga o seu aparelho e você sintoniza a emissora que você quer ouvir. E aí você escuta. Você pode escutar aqui nessa região da cidade, você vai escutar o que está sendo dito lá no centro da cidade, muitas vezes em tempo real. Eu lembro que, eu não sei se ainda existe aqueles rádios de ondas curtas, se eu não me engano, que fala, e aí você pode sintonizar rádios do Uruguai, de vários lugares, do Chile. Mas são ondas sonoras, são vozes. E do mesmo jeito, à nossa volta existem muitas vozes. Muitas pessoas falando ao nosso ouvido.
muitos espíritos falando ao nosso ouvido. E temos o Espírito de Deus também que fala ao nosso ouvido. Então nós precisamos entender o que nós estamos ouvindo, a quem nós estamos ouvindo. E o reflexo de saber que nós estamos ouvindo alguma coisa é porque nós correspondemos àquilo que está sendo nos dito. Você quer ver um exemplo muito claro disso? Está em Gênesis. Gênesis no capítulo 3, verso número 1. Gênesis 3, verso número 1. Ele relata quando a serpente veio falar com a mulher. Vamos ver do verso 1 ao 6. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Pode trocar? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Amém? Esse é um bom exemplo, querido, de quem nós estamos ouvindo. Esse relato de Gênesis é o primeiro relato de que um espírito incorpora um ser vivo. O espírito maligno entra num ser vivo e a serpente conversa com uma mulher, de uma forma inteligente, astuta, com argumentos, porque a sabedoria e a astúcia, tudo isso não era aspecto da serpente, mas era do ser que a incorporava. Porque não é mistério na palavra de Deus de que um ser espiritual incorporar num ser vivo, num animal, num outro ser. Nós temos a mula de Balaão, que o Espírito do Senhor entrou na mula de Balaão. Nós temos os porcos que foram incorporados por uma legião de demônios e se lançaram no abismo. Então isso não é novidade. Mas o problema não é a serpente falar. O problema é que a mulher ouviu a serpente. O problema não é que a serpente falou, mas é que a mulher ouviu, conversou, argumentou e seguiu os conselhos da serpente. E a primeira coisa que nós entendemos a partir desse texto é que se nós não soubermos discernir a quem nós estamos ouvindo, nós corremos um risco de dar ouvidos à serpente. Se nós não soubermos discernir quem está falando, é o animal ou é o espírito que está sobre ela? Quem está falando? Que voz é essa? Que põe em dúvida aquilo que o Senhor falou, que questiona uma palavra que Deus havia dito. Deus não disse que eles não podiam tocar, Deus disse que eles não podiam comer. Mas aí, naquela conversa, naquela argumentação toda, ela já disse: não, Deus disse que não podemos comer, não podemos tocar. A questão não era a serpente ter falado, mas era a mulher ouvir. E se você não discernir quem está falando,
Por mais boa vontade que você tenha, por mais convicções que você tenha, você pode estar ouvindo a serpente. Você pode estar dando ouvidos à serpente. Você quer ver outro texto da palavra de Deus em 1 Reis 12? A questão de ouvir, de saber quem está falando conosco, porque existem muitas vozes à nossa volta, muitas pessoas. 12 verso 3, 1 Reis 12 verso 3 ao 14, olha só o que é uma pessoa que não sabe ouvir. Diz assim, 12, 3 ao 14, se você quiser ver na linguagem de hoje, está ali no telão. E donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. E tomou Roboão conselho. Ele foi ouvir conselhos sobre o que fazer, sobre como agir, sobre como tratar aquele assunto. A palavra de Deus diz que Roboão decidiu ouvir conselhos. Verso 6 diz: e tomou Roboão conselho com os homens idosos, os anciãos, que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviram. E disse-lhes: que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, conselho dos jovens: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, ao 3º dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Conselhos. Alguém diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, se cobrava. Mas a palavra de Deus, ela diz, queridos, que nós precisamos aprender a ouvir. Que nós precisamos aprender a ouvir. Que nós precisamos aprender a discernir quem está falando com a gente. Então os reis tinham conselheiros. Quando Roboão assume o reinado, ele poderia ser um rei que iria unir toda a nação estava dividida, a nação de Israel estava dividida, uma parte para um lado, outra parte para outra. Então Roboão podia sentar-se no trono e poder unir de novo a nação, como Davi uniu a nação.
Depois de Davi veio Salomão, e agora vem Roboão. E aí quando Jeroboão veio com uma parte do povo, e veio falar com Roboão, e disse: olha, o teu pai fez assim, ele nos tratou desse jeito, nós queremos pedir que você nos trate com dignidade. Se o Senhor nos tratar com dignidade, nós vamos te servir para sempre. Mas aí Roboão disse: não, vocês voltem daqui a 3 dias, que eu vou ter uma resposta. Então ele foi se aconselhar com os anciãos, com os mais idosos. A palavra de Deus diz que na igreja primitiva havia os anciãos, pessoas mais experientes, que aconselhavam a igreja. Então a palavra diz que eles aconselharam Roboão. E Roboão então foi lá e resolveu ouvir os jovens, aqueles que cresceram com ele, que foram criança com ele, que faziam parte da sua vida. E os jovens deram um conselho completamente diferente dos anciãos. E quando o povo veio, Roboão agiu, Roboão respondeu conforme o conselho dos jovens. E a nação seguiu dividida. Ele não conseguiu unir a nação. Ele conseguiu perpetuar um governo injusto. Mas por que Roboão não ouviu? Por que ele não deu ouvidos? Mas talvez a pergunta que a gente tem que fazer hoje não é por que Roboão não ouviu. A pergunta que a gente precisa responder hoje é por que você não ouve? Por que você não presta atenção quando Deus está falando contigo? Por que você não presta atenção quando o Senhor está te sinalizando? Por que você não ouve quando Deus usa alguém para te aconselhar e assim mesmo você não ouve? Você fecha o seu coração e você toma a sua decisão sem ouvir o Espírito Santo, sem ouvir uma palavra de sabedoria, sem ouvir uma palavra de Deus. Alguém essa semana postou lá, um homem ou uma mulher estão decididos a se divorciar. Então eles foram falar com o pastor, e o pastor disse: olha, a palavra de Deus diz assim, não façam isso. Então eles foram falar com mais outra pessoa, e a outra pessoa disse: não façam isso, orem, batalhem, busquem o Senhor vai dar graça, vocês vão superar as dificuldades. Não ouviu. E assim foram várias pessoas. Mas aí então resolvi ouvir um amigo, e o amigo disse: larga a mão dessa mulher, tem tantas, são 7 mulheres para cada homem, você fica aí sofrendo por causa de uma mulher, larga a mão disso. Então ele foi lá e se divorciou. O que nós precisamos responder é quem nós estamos ouvindo, porque estão cheios de vozes no nosso ouvido. Existe muito encantamento de sereia nos querendo direcionar para um caminho que não é o caminho que nós devemos seguir. Existem muitas vozes querendo nos direcionar para algum lugar que não é o caminho que deve fazer parte da nossa vida. Mas Jesus também fala sobre isso. João 10, 27. João 10, 27. Olha o que Jesus fala sobre ouvir. João 10, 27. Cadê você, João? João às vezes se esconde, a gente não acha ele na Bíblia, mas ele está aí. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha o que Jesus está falando sobre ouvir. Olha o que Jesus está falando sobre ouvir. Alguém diz que se você quiser se distanciar do Senhor, se você quiser se distanciar do Senhor,
o inimigo tem ali um barco pronto, preparado para te levar para o lugar mais distante que você quiser ir. Toda vez que nós precisamos ouvir alguém, que nós precisamos ouvir o Espírito Santo, a primeira coisa que precisa acontecer, nós precisamos aprender a discernir quem está falando comigo. Não importa se a pessoa que está falando seja um amigo, não importa se a pessoa que está falando seja um conhecido, seja um estranho, mas se essa pessoa te falar algo que não está na palavra de Deus, que não é bíblico, não ouça, não dê ouvidos, não ouça a serpente, não ouça o que está sendo dito. Agradeça. Aliás, você nem devia ter procurado essa pessoa para falar, você nem devia ter procurado este conselho, mas foi. Agradeça, muito obrigado e tal. A palavra de Deus tem as respostas que você precisa. Você quer ver o que mais? Hebreus 1:1. Hebreus 1:1. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus 1:1. Olha o que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, havendo Deus outrora, o quê? Falado. Deus fala. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus vai falar com você. Você precisa de respostas, você precisa de um conselho. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você através do seu Filho. Deus vai falar com você através da sua palavra. Mas vamos trazer isso para a realidade. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Pastor Luiz Hermínio sempre diz assim, ó, se o marido não quer ouvir ao Espírito Santo, ele tem que ouvir quem? A esposa. Ouça a sua esposa. Agora responda um pouquinho. Responda. Quantas vezes você se colocou numa situação problemática porque você não ouviu a sua esposa ou porque não ouviu o marido? Quantas vezes você se colocou numa situação complicada? Como assim, pastor? Você comprou mais do que devia? Você se comprometeu com alguma coisa que não devia? Você deu uma palavra que não devia ter dado? Você empenhou a sua palavra em algo que não deveria ter empenhado? E depois isso deu problema? Porque você não ouviu a esposa? Ou porque você não ouviu o marido? Porque assim como tem marido cabeçudo, tem mulher que é cabeçuda também. Aquele que tem menos bom senso tem que ouvir o outro. Aquele que tem menos tutano tem que ouvir o outro. Então, se você não se digna a orar, a buscar uma direção de Deus, a falar com o Senhor, a pegar a palavra de Deus, a ver o que o Senhor fala a respeito de alguma coisa prática da sua vida, aprenda a conversar com o seu marido, aprenda a conversar com a sua esposa, aprenda a ouvir. Não seja uma pessoa cabeçuda que não quer ouvir ninguém. Não seja uma pessoa que diz assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu resolvo do meu jeito. Aprenda a ouvir. Dê ouvidos, escute, ouça, pese. Não tome decisão precipitadamente. Você sabe que a palavra de Deus, ela diz assim, ó, a respeito de impor a mão. Ela diz assim, ó, não imponhas as mãos sobre ninguém
precipitadamente. Vou explicar isso aqui. Um pastor tinha uma secretária do lar. E um dia ele recebeu um colega solteiro que veio passar uma temporada na sua casa. E aí, numa das noites, a empregada cedeu o quarto, ela dormia na sala. Numa das noites ela ficou endemoniada, vamos dizer assim, entre aspas. E aí a família acordou com aquela gritaria, e ela se batia e tal, e levantava as pernas. E o rapaz olhou, o pastor olhou, e o pastor chegou pertinho dela e disse: para com isso que está feio, está ridículo. Te ajeita aí, vai dormir. E aquela que estava endemoniada ficou quietinha, se cobriu e dormiu. Porque a palavra de Deus diz: não seja precipitado. Se alguém que não conhece a palavra já vai lá e começa a repreender, sai isso, sai aquilo, mas você não tem discernimento, você não discerne, você não sabe o que está acontecendo, então você é precipitado. Se você tomar uma decisão precipitada, você corre o risco de tomar uma decisão errada. Então ouça, converse com o seu marido, converse com a sua esposa, sentem, converse. Converse sobre as coisas amenas, converse sobre as coisas complicadas. Ah, mas eu quero preservar a minha esposa. Ah, mas eu quero preservar o meu marido. A palavra diz que vocês são uma só carne, não tem essa de preservar. Os problemas são de vocês dois, embora você tenha se enfiado sozinho. Agora vocês precisam resolver juntos. Porque se você se mete numa dívida, vai faltar comida na mesa. Vai ser a esposa, o marido e os filhos que vão ter que aguentar. Se você se comprometer com uma situação, a família vai ter que aguentar junto. Então vocês têm que aprender a ouvir. Vocês têm que aprender a conversar. Vocês têm que aprender a dividir o fardo. Vocês precisam aprender um a escutar o outro. Porque a palavra de Deus diz que é importante ouvir. Ela diz assim: quando você entrar na casa do Senhor, esteja mais preparado para ouvir do que para falar. Você tem que aprender a ouvir. Você tem que aprender a escutar, a dar atenção. Às vezes, como pastor, muitas pessoas nos procuram, mas a gente percebe que muitas vezes, quando a pessoa me procura, ela na verdade não quer saber uma palavra, ela não quer uma direção. Muitas vezes ela já tomou uma decisão. E quando ela nos procura para nos comunicar a decisão. Eu vim aqui para lhe dizer que eu já decidi, vou me divorciar. Eu já decidi, eu vou dar-lhe pau naquela mulher. Eu já decidi, eu vou mandar aquele homem embora. Eu já decidi, eu vou fazer desse jeito. Ela não quer saber o que diz a palavra, ela não quer saber uma direção da palavra, ela não quer saber nada, ela já tomou uma decisão e ela simplesmente vem para nos comunicar. E se a gente insiste em querer alinhar a sua vida, aí a pessoa fica de mal. O que fica se metendo na minha vida? Quantas vezes isso aconteceu? E o pastor está se metendo, o pastor não tem desconfiômetro. Mas por que veio falar comigo? Mas se a gente ouvisse mais, se a gente escutasse mais, se a gente tivesse discernimento para ouvir quem nos fala, se a gente tivesse o filtro do Espírito Santo, querido, muitos problemas que a gente se coloca seriam evitados. Você lembrou aí de quantas vezes você se colocou em alguma situação porque você não ouviu? Porque não ouviu o marido, porque não ouviu o filho, porque não ouviu a esposa, porque não ouviu o pastor, porque não ouviu a mãe, porque não ouviu a sogra. Quantas vezes alguém disse: olha, você, não, eu sei. E aí depois vem o problema, depois vem a dificuldade,
vem a complicação. Olha a complicação que Eva meteu. Apesar de que Adão não foi enganado, ele comeu porque quis. O pessoal andou postando aí depois da lambança do Neymar que Eva tinha enganado Adão. Adão não comeu enganado, Adão comeu porque quis. Porque ele pensou, ela vai morrer, então morremos juntos. Antes de Deus dar a mulher para Adão, ele já andava todo jururu lá pelo jardim, todo murcho. Ele pensou, se essa mulher morrer, eu vou ficar sozinho de novo. Vou ficar sozinho de novo, então morremos nós dois. Ela não enganou. Ele comeu porque quis. Mas e se não tivesse dado ouvidos à serpente? Que maravilha! Tantos problemas teriam sido evitados. Quantos problemas você já não teria evitado se você não tivesse ouvido a serpente? Quantas situações seriam evitadas se você tivesse parado para ouvir antes de decidir? Porque algumas coisas, querido, depois que decidiu, é um caminho sem volta, é que nem palavra. Depois que você falou, só misericórdia de Deus para resolver. Depois que você disse, não tem como desdizer. Depois que você falou, não tem como engolir as palavras. Você, parei, não volta. As palavras já foram ditas, já foi lançada no ar, já estão aí. Então a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir a Deus. De todas as vozes que estão por aí, nós temos que aprender a ouvir a Deus. Se Deus falar contigo, você vai identificar. Você vai identificar a voz de Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai falar contigo. Ele vai te dar direção. Ele vai sinalizar, ele vai falar contigo, mas a questão não é que o Espírito Santo fale, mas é se você vai ouvir, se você vai identificar, se você vai discernir, e você vai deixar que essa voz entre no seu coração, e deixar de ser apenas uma voz que você ouviu, mas se tornar uma prática. Porque foi assim que aconteceu com Eva. Ela ouviu, chegou no coração, e ela então tomou uma decisão, e ela tomou uma atitude, ela praticou. Porque ouvir é isso. Porque às vezes a gente escuta muita coisa, mas ouvir é aquilo que chega aqui dentro. É o que chega no coração. Ouvir são aquelas palavras que quando você lembra de alguém que te magoou e você fica repetindo, você sabe direitinho, sentença por sentença que a pessoa falou. Meu marido me olhou, disse que eu estou gorda. Pode passar 50 anos e a senhora vai lembrar que ele disse que você estava gorda. Pode passar 50 anos e o marido vai ficar lembrando, minha mulher fez isso. Porque essas coisas não foram apenas escutadas, elas foram ouvidas, chegaram aqui dentro do coração. E elas estão aqui dentro fomentando. Elas ficam fomentando dentro do seu coração. E elas se tornam uma atitude. Foi o que aconteceu com Eva, foi o que aconteceu com Roboão. Não, eu vou fazer o que eles me disseram. Já que meu pai for ruim, eu vou ser pior. Eu acho interessante aquelas pessoas que põem no Face assim, você acha que eu sou má? Eu sei ser pior. Pessoas se vangloriando de sua maldade, da sua malignidade. Eu sou teimoso, eu sou teimosa, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas se gloriam disso. E a palavra diz assim, se você vai se gloriar de alguma coisa, se glorie de conhecer o Senhor. Mas hoje você precisa pensar assim, quem eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? Sabe o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2? Apocalipse capítulo 2, último livro da Bíblia, 2:11. Ele diz assim,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus continua falando. Deus continua falando. Deus continua liberando palavra. Mas Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas me ouvem. Elas conhecem a minha voz. Elas vão se mover conforme a minha voz, conforme o que eu estou falando. Você tem ouvido quando Ele tem falado com você? É bem verdade que às vezes Deus tem que mandar uma mula falar para você. Sabe o que é Deus mandar uma mula falar para você? Você sabe o que significa isso? É mais ou menos assim. Você ouve, o pastor te diz uma coisa, você não ouve. A esposa te diz uma coisa, você não ouve. O marido te diz uma coisa, você não ouve. Outra pessoa vem e te fala alguma coisa, praticamente a mesma palavra que o pastor, que o outro, você não ouve. Aí Deus manda uma mula. Aí Deus manda uma pessoa que não é de Deus, que não é de Cristo, que não é de Jesus, que não tem o Espírito Santo. E aí aquela pessoa, do mesmo jeito que o Espírito Santo entrou na mula, ontem nós tivemos algumas experiências com Deus, e a gente podia bater no peito e dizer: uau, Deus me usou. Irmão, se Deus usou uma mula, por que Ele não poderia usar a gente? Então, o Espírito Santo entra naquela pessoa, e aquela pessoa te dá uma palavra, e você só falta dizer: glória a Deus. O que é isso, Senhor amado? Ninguém me disse isso, mas o pastor disse, o outro disse, você não ouve. Aí a mula falou, você diz: uau, é isso que eu tenho que fazer. Aí Deus teve que mandar uma mula para te dar uma direção, para te despertar no Espírito, para te fazer entender. Agora, a única coisa que você precisa entender é que a mula de Balaão falou quantas vezes? Quantas vezes a mula de Balaão falou? Quantas vezes está registrado que a mula de Balaão falou? Uma única vez. Então não é porque Deus usou aquela mula para te direcionar, que agora cada vez que você precisar de uma resposta, você vai voltar lá naquela mesma pessoa e vai fazer dessa pessoa o seu guru particular. Só falta pedir: joga as cartas para mim aí, me diga alguma coisa. Porque eu nunca vi povo para gostar de ouvir uma palavra. Eu recebo muito pedido disso: pastor, joga aí uma palavra para mim. Às vezes eu judio um pouco, mas tem vezes que eu não tenho paciência. Olha, irmão, vai orar, vai ler, vai estudar a palavra. Não, o que o Senhor vai revelar aí? Eu conversei um dia com um menino, acho que uma meia hora. Eu fiquei uma meia hora conversando com ele: só vou te dar uma palavra. Ah, é? Uma palavra violenta, essa palavra aí, olha, tu vai ver. O que é? Pega a tua Bíblia aí. Onde tu está? Aí eu tô na sala. Vai lá no teu quarto agora, vou te dar uma palavra aí. Essa palavra, cara, vai te direcionar, vai ser a resposta que tu precisa. E aquele menino ficou todo curioso, queria saber que palavra era essa que eu ia dizer para ele. Pega lá a sua Bíblia e vai lá no teu quarto. Mas ó, eu vou te contar, é um segredo, cara. E o segredo eu não ensino para ninguém, vou ensinar para ti. Pega a Bíblia aí. Daí ele pegou. Pega aí em Mateus capítulo 6. Aí ele pegou, abriu. Veja o verso 6. Olha que palavra tremenda. Senta aí, porque isso vai te pegar. Aí ele fez um silêncio assim. Eu fiquei imaginando ele lendo: quando entrar no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta, papapá. Ele disse: o senhor disse: não, pastor. Eu disse: não, o que diz aí? Daí ele leu. Isso é isso que tu tem que fazer, meu filho. Entra no teu quarto, tu vai orar, que Deus vai falar contigo.
Para de ficar correndo atrás de profecia, de revelação. Não existe esse negócio de um guru particular. Eu não sou guru não, eu não sou pastor de internet. Eu não estou aqui para resolver teus problemas. Aí nunca mais ele me chamou. Então o fato da mula ter falado com Balaão uma vez, ela nunca mais falou. Às vezes Deus poderá usar alguém para falar com você que não tem nada a ver, não é do meio, não é do círculo, não sabe da tua vida. Às vezes na fila de um banco, no lugar. Aí o Espírito Santo entra nela ali, às vezes cheio de colar, de guia, cheio de patuá, cheio de coisa. O Espírito Santo entra nela e pá! Que isso, pastor? Ué, irmão, se o Espírito Santo entrou na mula, você já conversou com alguma mula? Você já parou na rua e conversou, mula? Vem cá, eu quero falar contigo. Nunca, irmão, isso não existe. Cavalo, sentou com um cavalo e disse: vem cá, vamos tomar um chimarrão aqui. Daí o cavalinho sentou, cruzou as pernas. Direito. Não diz, né, que quem fala muito dá bom dia até para cavalo? Isso não existe, mas a palavra de Deus diz que isso aconteceu. Não existe também, você já alguma vez, aqui aparece muita cobra, nunca conversei com nenhuma. Nunca prosei com nenhuma. O Hildo, uma época que trabalhava aqui também, seguido a gente encontrava cobra. Bem no finalzinho da construção, nós fomos fazer uma limpeza aqui, um dia nós achamos 6 num canto assim. Mas nunca conversei com nenhuma. Porque nunca mais aconteceu de uma cobra falar. Mas o Espírito Santo continua falando. Mas Deus continua falando. Mas Jesus continua falando. Mas o Senhor continua te dando direção. O Senhor continua desejando direcionar a tua vida. O Senhor Jesus continua querendo alinhar os teus caminhos. Então aprenda a ouvir. Aprenda a escutar. Ouça, pese, ore, consulte o seu travesseiro. Você nunca leu isso na Bíblia? Consulte o seu travesseiro. O que eu vou fazer? Quantas vezes eu pego lá um equipamento, eu quebro a cabeça, fico horas lá, faz tudo que sabe fazer e não tem jeito. Eu, sabe uma coisa, eu vou desligar esse troço, eu vou dormir. Amanhã eu sento aqui e vejo o que eu vou fazer. Aí dorme, descansa, toma um chimarrão, passa lá às vezes uma tarde inteira, vem no outro dia, senta, vou ver isso aqui. Pá, resolveu. Eles falam com o Romeu, que é meu assessor para assuntos de informática, mas às vezes nem ele consegue resolver. Aí é a hora que eu tenho que depender do Espírito Santo. Jesus, me ajuda aqui agora, me dá uma luz, me dá uma palavra. Quantas vezes eu vou atender algum cliente, eu vou orando no caminho: Senhor, me dá uma unção, me dá uma graça, me dá sabedoria para me resolver os problemas que eu vou encontrar lá. Não sei o que eu vou achar, não sei como vai estar as coisas, não sei como é que é aquela casa, não sei como são aquelas pessoas, tem gente doida em tudo quanto é lugar. E quantas vezes eu tenho que reconhecer que o Espírito de Deus me deu direção, o Espírito de Deus me deu resposta, o Espírito de Deus me mostrou qual é o caminho, o Espírito de Deus me ensinou. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Chega pertinho das pessoas da sua casa. Dê a mão aí para a esposa, o marido. Hoje é uma boa noite para você. Depois chegar em casa e conversar com a sua esposa ou com o seu marido e humildemente dizer: se eu tivesse te ouvido. Agora, você só não seja aquela pessoa que diz assim:
Eu te falei. Eu te falei. Sabe, queridos, não há pecado em a gente reconhecer quando erra, quando falha, quando pede perdão. Não há pecado nisso. O pecado às vezes é alguém nos pedir perdão e a gente não perdoar. É a gente reconhecer o que errou, daí o outro vem, aproveita e sobe. Como diz meu pai, sobe nas costas e aí quer fazer festa. Mas hoje é um bom dia para você dizer: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a ouvir a tua voz. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e nós queremos orar para que o Senhor Ele possa nos ensinar a ouvir. Nos ensinar a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus.